igualmente os mais poderosos e os mais humildes passageiros. Ele foi o magnífico RMS Titanic, proclamado como uma maravilha tecnológica insubmergível. A sombra da catástrofe iminente seguiu o navio em sua majestosa viagem inaugural. Minha mãe teve um presságio desde que se decidiu a ir. Sabia que tinha razão para ter medo. Numa sinistra e tenebrosa noite, com 4 dias de travessia, os passageiros, tranquilizados com uma falsa sensação de segurança, o esplêndido navio repentinamente chocou-se contra um iceberg mortífero. Quase imediatamente veio o mais terrível estrondo que se possa imaginar. Foi horrível. Durante 3 traumáticas horas, o Titanic afundou sem amparo nas profundezas do Atlântico gelado. Cerca de 700 passageiros escaparam em botes salva-vidas, vendo horrorizados como pessoas que amavam ainda se agarravam ao navio enquanto era tragado pelas águas. Os sons de pessoas se afogando é algo que não posso descrever e ninguém mais pode. É o mais horrível dos sons. A noite de 14 de abril de 1912 haveria de ficar na memória dos sobreviventes do legendário desastre para sempre. Titanic, a saga dos sobreviventes. Referiam-se a ele como o Palácio Flutuante, o navio dos sonhos. No dia 10 de abril de 1912, o luxuoso navio de cruzeiro RMS Titanic zarpou de Southampton, Inglaterra, em direção a Nova York. Mas ninguém imaginou que sua primeira viagem fosse sua última. No 4º dia de sua travessia do Atlântico, o opulento navio pareceu sob as águas geladas, arrastando consigo mais de 1.500 almas. Agora o sarcófago do mar, o legendário náufrago, ainda ecoa a saga dos inocentes que perderam a vida e a dos sobreviventes que ficaram para contá-la. Parece-me vê-lo a cada instante. E é o mais horrível pesadelo, o navio afundando. Posso vê-lo, foi terrível. Aqueles que foram deixados para trás entraram, é claro, em pânico. E eram os que gritavam. Ficaram no Titanic. Bem, eu tenho uma memória bem vívida da noite do naufrágio. Lembro como se fosse ontem. Quando eu vejo uma foto do Titanic, eu tenho a impressão de estar revivendo novamente a experiência. Nunca vou esquecer o estrondo que fez ao afundar. Pessoas gritando, desesperadas para escapar, mas não puderam. Era tarde demais. Foi um momento terrível. Terrível. E ainda os vejo pulando do convés e gritando socorro. E o navio finalmente afundando. E nada restou. O desastre do Titanic marcou o fim de uma era. Em um instante dramático, a natureza destroçou a conquista tecnológica do homem. As pessoas questionaram sua crença e sua fé na idade moderna. Afirmar que o navio era insubmergível, que foi o que afirmaram, afirmar que não afundaria, era o mesmo que desafiar a Deus. No começo do século XX, os americanos mediam o progresso em termos de tecnologia. E se há um emblema do progresso da tecnologia, é o Titanic, o maior objeto móvel feito pelo homem até então. O RMS Titanic foi construído para ser o melhor navio do seu tempo. O máximo do luxo para o passageiro transatlântico. Atrás de sua construção extravagante estava Jay Cosme, o diretor operacional da empresa marítima britânica chamada White Star Line. No alvoroço do estaleiro Helland e Wilkes, em Belfast, Irlanda, milhares de operários construíram o navio dos sonhos de Bruce Ismay.
O Titanic era como um arranha-céu. Abrangia 4 quarteirões, 11 andares de altura e lhe deram 9 plataformas de aço. Com um custo de mais de 7 milhões de dólares na sua época, era a maior maravilha feita pelo homem. Era dividida em 16 compartimentos impermeáveis e devia levar um total de 48 botes salva-vidas. Mas a White Star Line pensou que já o Titanic talvez fosse insubmergível, nunca precisariam de todos aqueles botes e decidiram cumprir os requisitos da Câmara do Comércio, que exigia que um barco de mais de 10 mil toneladas levasse 16 botes salva-vidas. Os 16 botes, mais 4 barcos dobráveis, podiam transportar menos da metade dos 2.222 passageiros e tripulação. Mas a segurança não era uma preocupação para um navio que foi desenhado para não afundar. Mais que a segurança, o Titanic simbolizava a era dourada da opulência. Apresentava uma escadaria monumental com quadros magníficos, amplos camarotes, elegantes salas de jantar com pratos dignos da realeza. Para exercícios e relaxamento, o Titanic oferecia espaçosos tombadilhos, um ginásio, um exótico banho turco e uma das primeiras piscinas internas num navio de passageiros. Para melhor usufruir da grandeza do navio, o romântico navio atraiu passageiros de todos os níveis de vida, desde os abastados da sociedade americana e inglesa a pobres imigrantes europeus que iam para a América construir vida nova. O Titanic aderia completamente ao sistema de classe de 1912, com uma nítida separação entre a primeira, segunda e terceira classe. A primeira, naturalmente, os muito ricos, a segunda destinada à classe média, ou seja, pessoas normais, e a terceira eram os imigrantes. No dia 10 de abril de 1912, em Southampton, Inglaterra, ricos e pobres embarcaram no luxuoso transatlântico em sua viagem inaugural para Nova York. Parentes e amigos acenavam adeus aos passageiros do Titanic sem imaginar que jamais veriam a maioria deles outra vez. Enquanto o majestoso navio zarpava mar adentro, passageiros de primeira classe acomodavam-se em suas luxuosas cabines. Entre eles, John Jacob Astor, o mais rico passageiro do navio, viajando com Madeleine, sua jovem esposa grávida. Também o playboy americano Benjamin Guggenheim, cuja família enriqueceu com a mineração. A bordo também ia o casal Ida e Isadora Strauss, que fundou a loja de departamentos Macy's, e a milionária durona do Colorado, Margaret Brown, que preferia ser chamada de Molly. Entre os passageiros de segunda classe, encontrava-se Edith Brown, de 15 anos. O pai dela estava imigrando a família para Seattle, onde planejava fazer a fortuna em hotelaria. Quando subimos a escadaria, era realmente linda. Era realmente uma nave linda. Tinha quadros maravilhosos na parede e as mesas estavam postas com talheres de prata e toalhas de linho branco. E era um navio magnífico. Jamais haverá outro igual, nunca. Lembro-me que era muito lindo e muito grande. Meu pai não estava conosco porque estava na Índia. Tinha trabalhado ali durante 6 anos, quando meu irmãozinho adoeceu e os médicos nos disseram que teríamos de ir para a América imediatamente, ou ele morreria. Os passageiros de terceira classe, os imigrantes, ficavam alojados nas plataformas de baixo, mas seus alojamentos eram tão amplos quanto os da segunda classe da maioria dos navios da época. Estávamos viajando no Titanic porque estávamos imigrando para Kansas City, onde meu pai esperava abrir uma loja. Já tínhamos uma casa à nossa espera e ele achava maravilhoso viajar no Titanic. Minha mãe também, e é claro que só podia permitir-se viajar de terceira classe, porque estávamos imigrando.
O comandante do Titanic, em sua viagem inaugural, era o capitão E.J. Smith, com 32 anos de experiência nos navios da White Star Line. No umbral da aposentadoria, esta travessia transatlântica, ironicamente, deveria ser a última viagem. O capitão Smith era o mais conhecido comandante de marinha mercante da época e o mais bem remunerado de todos. Naturalmente, foi ele a comandar o Titanic em sua viagem inaugural. Ele tinha tido uma brilhante carreira, praticamente sem acidentes, e acho que isso fez dele um homem satisfeito e despreocupado. A personalidade jovial do capitão Smith dava aos passageiros uma sensação de tranquilidade. Bruce Ismay estava também a bordo para garantir que seu navio satisfizesse todas as expectativas. Mas alguns passageiros estavam temerosos em fazer essa viagem inaugural. Minha mãe teve uma premonição e nunca ia dormir à noite no navio, nunca. Ficava de pé durante a noite, dormia de dia. E eu ficava com meu pai e ele achava estranho que minha mãe nunca estivesse de pé durante o dia. Mas, desde que se decidiu a ir, sabia que tinha razão para ter medo. Em sua maioria, os passageiros do Titanic respiravam uma atmosfera de otimismo a respeito da viagem do futuro. Estavam enfeitiçados pelo mito do navio insubmergível. Todos tinham grandes esperanças, especialmente os imigrantes, de construir uma vida nova na América e esperavam tão ansiosamente que, claro, tudo tinha que dar errado. O perigo pairava sobre o luxuoso navio quase desde o primeiro dia. O Titanic recebeu uma enxurrada de telegramas de outros navios, avisando-os dos icebergs nas proximidades. Depois de apenas 4 dias de viagem, o Titanic enfrentaria seu pior pesadelo. Naquele fatídico domingo de 14 de abril, o céu estava limpo e o oceano liso como um espelho. Os passageiros do Titanic aproveitavam o dia passeando pelos largos decks ou jogando partida de vários jogos. Eles pensavam que não existia razão para pensar em perigo, porque o Titanic era supostamente insubmergível e tão maravilhoso. Ninguém iria pensar em perigo. Na sala de telégrafos, os operadores Harold Bride e Jack Phillips tentavam passar todos os telegramas de passageiros. Prestaram pouca atenção aos telegramas que chegaram de outros navios, avisando-os dos icebergs nas proximidades. O capitão Smith fez o que pôde. Ele esteve ciente de alguns avisos sobre icebergs. No início do dia, deu ordens para navegar 10 milhas mais ao sul do percurso programado. Pensou que poderiam contornar a zona de icebergs pelo sul. Mas na noite procedente, o telégrafo deixou de funcionar. Foi durante aquele tempo que o capitão Smith não chegou a receber uma mensagem importantíssima. O Titanic estava na rota de uma maciça zona de icebergs. Às 21h20, o capitão deixou o mirante. Deixou instruções aos seus oficiais para que o avisassem de qualquer perigo. A maioria dos passageiros também se retiraram para suas cabines. Pouco antes das 23h40, do mirante da Gávea, Frederick Flat avistou um objeto negro mais adiante. Foi muito difícil ver o iceberg porque era uma noite escura, sem lua, sem ondas quebrando contra ele. Fred ficou sondando a escuridão com seu parceiro, Reginald Lee, e ele disse que parecia um monte no horizonte, um monte negro. Frederico Flat tocou o sino da Gávea e ligou para os oficiais de plantão no mirante abaixo. Iceberg logo à frente, a todo vapor a ré, todo a estibordo. O primeiro oficial, William Murdoch, deu ordens para virar o navio e dar a ré ao motor, mas já era tarde. Às 11h40, o Titanic deixou escapar um estrondoso e trovejante ruído quando o fatal iceberg rasgou-lhe o casco a estibordo. Fomos dormir. Daí a 1h30 veio o mais horrível estrondo que alguém possa imaginar. Foi horrível. Quase que imediatamente meu pai estava na porta, gritando: ponham suas roupas mais quentes e venham comigo, me sigam.
Minha mãe saiu no corredor e perguntou ao primeiro camareiro que viu: "O que há? Por que paramos no meio do oceano?" Então ele disse: Não há nada de errado. Foi só um pequeno acidente e eles vão consertar. Vamos continuar dentro de poucos minutos." O primeiro oficial Murdoch deu ordens para fechar as portas e as escotilhas herméticas, mas a água do mar já estava irrompendo nos porões do navio. Embaixo, na sala de caldeiras número 5, Fred Bear, o carvoeiro-chefe, disse que parecia o ribombar de um canhão e que parecia que todo aquele lado do navio iria desabar. A água explodiu pelos flancos do navio e quase que derrubou. O iceberg rasgou o casco do Titanic, rompendo seus 6 compartimentos herméticos. Isso foi mais do que os projetistas do navio poderiam ter previsto. Foi um rasgão de mais de 100 metros de comprimento e, é claro, foi um dano muito maior do que o navio podia sofrer. E como uma bandejinha de gelo, um compartimento enche de água e passa para o outro e outro, até que tudo esteja cheio. Era só questão de bom senso para saber que o navio afundaria. Momentos após a colisão, o capitão Smith correu ao almirante. Bruce Ismay, o diretor administrativo do White Star Line, sentiu o navio estremecer e também subiu para ver o que tinha acontecido. O capitão Smith pediu a Thomas Andrews, o projetista do navio, que avaliasse o dano. Andrews retorquiu que o Titanic teria uma sobrevida de menos de 2 horas. Capitão Smith preparou-se com o pior pesadelo do marinheiro. Seu navio estava afundando e ele sabia ter botes suficientes para salvar menos da metade dos passageiros do Titanic. O capitão deu ordem à tripulação para preparar os botes salva-vidas. Deve ser muito difícil para qualquer capitão tomar a decisão de colocar seus passageiros nesses pequenos botes, mesmo que sejam grandes suficientemente para comportar 65 pessoas e colocá-los lá no meio do oceano, abandonando-os à própria sorte. A notícia do desastre espalhou vagarosamente pelo navio. Sem o auxílio de uma sirene ou um sistema de alarme, a tripulação foi despachada para avisar as 3 classes. Batiam nas portas das cabines, ordenando que subissem para o convés com seus coletes salva-vidas. No número de casos, as pessoas nem sabiam por que estavam entrando nos botes, nem se davam conta de que o navio estava afundando. Alguns pensavam que talvez estivessem tentando aliviar o peso do navio ao colocar pessoas em botes, que todos voltariam para o café da manhã. O capitão Smith instruiu seus oficiais para primeiro colocar as mulheres e as crianças nos botes, mas muitas esposas relutaram em obedecer às ordens. Na verdade, foi uma coisa assustadora e corajosa para as primeiras mulheres entrarem nos botes em alto mar, no meio da noite, sob temperaturas gélidas, e especialmente porque elas, como seus maridos, pensavam que o Titanic fosse insubmergível. Tudo que sei é que meu pai foi ao convés para ver o que tinha acontecido e disse que aparentemente o navio tinha batido num iceberg. E disse: é melhor tirar as crianças da cama e sair para o convés. Então foi isso que fizeram. E aparentemente, porque éramos passageiros de 3ª classe, muitos não puderam subir. Acho porque minha mãe tinha um nenenzinho, uma criancinha, nos foi permitido subir e entrar num dos botes salva-vidas, o número 13. E meu pai disse: espero seguir logo depois. E eu fui colocada num saco e o meu irmão, minha mãe não pôde encontrá-lo. Mas não havia nada que pudesse fazer. À 00:15, os telegrafistas começaram a enviar frenéticas mensagens de socorro. Porém, a maioria dos navios na área ainda estavam distantes demais para acudir o Titanic a tempo. Os passageiros nunca imaginariam que não havia botes suficientes no Titanic. Nem passava pela cabeça deles. À 00:45, os oficiais do Titanic divisaram uma fraca luz proveniente de um misterioso navio bem distante. O oficial Jos Boxell começou a lançar foguetes de sinalização. Seria a fraca luz à distância proveniente do vapor Califórnia? Naquela noite, o navio estava a aproximadamente 19 milhas distante do Titanic.
Os tripulantes do Californian observaram os foguetes, ignorando que o navio fosse o Titanic. Eles contestaram os sinais com uma lâmpada Morse. Mas o Titanic não respondeu, de modo que o capitão Stanley Lord, comandante do Californian, deduziu que o navio não estava em perigo. O Titanic continuou a iluminar o céu com foguetes, mas a luz misteriosa na distância, fosse do Californian ou outro navio qualquer, desapareceu posteriormente e com ela a última réstia de esperança dos passageiros. Meu pai disse, agora fique junto a esse bote e não deixe ninguém tirá-la daí. Meu pai colocou a minha e minha mãe no bote e não fez qualquer tentativa de embarcar. E só depois que estávamos no bote salva-vidas e remando para bem longe do navio, foi que compreendemos que o navio realmente ia afundar. Apresentar Titanic, a saga dos sobreviventes. Essa tragédia não aconteceu em 10 ou 20 minutos. Foi mais como uma peça que se desenrola e em que as pessoas vão entendendo aos poucos. Durante todo esse tempo, que algo sério acontecera e a ansiedade foi ficando cada vez maior e à medida que o tempo passava. A orquestra do Titanic trouxe os instrumentos para o convés e começou a tocar música popular para entreter os aterrorizados passageiros que embarcavam nos botes. Mas para os passageiros que estavam no bojo do Titanic, a música não representava alívio. A água do mar começou a cobrir o convés inferior e a subir pelas escadas. O navio insubmergível estava afundando cada vez mais. Havia passageiros nas várias classes que continuaram dormindo. Havia uma senhora na terceira classe, uma finlandesa, que disse depois que o marido saiu para o convés para ver o que aconteceria e nunca voltou, mas que ela caiu no sono de novo e quando acordou, a cabine estava tão inclinada que ela teve dificuldade em alcançar o convés para entrar num bote que nunca mais viu o marido. Um dos problemas da terceira classe, sobretudo, era o da língua. Quando os comissários de bordo passaram batendo nas portas dos imigrantes, eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo, além de que era muito difícil chegar até lá onde estavam os botes salva-vidas. A família Goldsmith foi das que tiveram mais sorte. O casal nascido na Inglaterra e o filho de 9 anos, Frank, escaparam por entre um labirinto de passageiros, conseguindo chegar ao convés dos salva-vidas. Frank Goldsmith sentiu uma vibração diferente quando o navio parou. Estava na terceira classe e, ao subir para o convés, observou que havia um problema. Enquanto estava lá, o médico desceu, acordou a família Goldsmith, pediu que eles colocassem os coletes salva-vidas e subissem para o convés. Havia tanto barulho na parte de cima, estavam correndo para o convés superior e pelos corredores e gritando e essa coisa toda. Colocamos nossos abrigos por cima das camisolas e calçamos meias e sapatos. Nós vestimos os coletes salva-vidas e fomos para esse enorme salão cheio de mulheres vestidas e semi-vestidas. Estavam chorando ou estavam com medo porque não sabiam o que ia acontecer. Ficamos lá uns 5 minutos. Minha mãe chegou para mim e disse: "Bem, Ruth, está muito frio lá fora. Por favor, desça. Traga 3 cobertores da nossa cabine para nos enrolarmos." Meu irmãozinho tinha 2 anos e minha irmã 4. Quando Ruth Becker voltou com os cobertores, descobriu que sua família recebera ordens de baixar num bote sem ela. A mãe de Ruth gritava para ela pegar o bote seguinte. De modo que fiz exatamente isto. Não tinha nem um pouco de medo. Estava muito agitada. Nunca me ocorreu que pudéssemos nos afogar ou coisa assim. Mas, de qualquer forma, disse: "Posso entrar neste bote?" Um homem disse: "Claro." Me pegou nos braços e me jogou lá dentro. O passageiro da segunda classe, Michel Navratil, que se separou da mulher na França, sequestrara os 2 filhos. Sua intenção era roubá-los, levando-os para a América a bordo do Titanic, onde começaria a vida nova. Mas pouco depois que o navio bateu no iceberg, ele levou os filhos para o convés dos salva-vidas.
Senti uma tremenda ansiedade. Provavelmente por estar separado de minha mãe e estava só com meu pai e irmão. Não podia entender que o Titanic ia afundar. Meu pai me pôs num bote salva-vidas. Lembro do momento em que abaixaram o bote e o barulho da água, a água batendo contra o bote. Inúmeros passageiros fizeram atos de bravura durante a última hora em que o Titanic permaneceu flutuando. Eu li dezenas de relatos em que as mulheres tiveram a oportunidade de salvar-se, mas não o fizeram. A senhora Strauss teve a chance de entrar num dos botes e o seu marido não queria sair do navio para dar prioridade às mulheres e crianças. E por isso a senhora Strauss também resolveu sair. Ela disse, se você ficar, fico junto com você, não importa o que acontecer. Entre os que demonstraram coragem, o passageiro de primeira classe, John Jacob Astor, levou sua mulher Madeleine até o bote e logo se afastou mansamente. O milionário americano Benjamin Guggenheim e seu mordomo retiraram seus coletes salva-vidas e vestiram seus melhores ternos formais. Guggenheim disse ao comissário para levar à esposa a seguinte mensagem: vestindo o que há de melhor, afundaremos como cavalheiros. Acho que os homens sabiam que talvez não sobrevivessem. E um exemplo foi quando Frank Goldsmith disse ao seu filho: até logo, Frank. Até mais tarde. Frank achou que o pai ia segui-los, mas não foi assim. Muitos dos primeiros botes salva-vidas estavam cheios pela metade, porque os oficiais temiam que se quebrassem quando batessem na água. Mas à medida em que o navio afundava cada vez mais, lotavam completamente os botes. No lado deste bordo do Titanic, o primeiro oficial Murdoch permitia que os homens entrassem nos botes se tivessem lugar. Houve momentos em que deu-lhes ordens de entrar nos botes, era como se achasse que precisava encher as embarcações. À proporção em que diminuía o número de botes no convés, o pânico aumentava. Alguns homens tentavam invadir os últimos botes desesperadamente. Meu pai levou minha mãe e eu para o bote número 14. Mas enquanto estavam baixando, alguém saltou dentro. Um homem. E um oficial disse: eu podia muito bem te dar um tiro. Você poderia ter virado este barco com mulheres e crianças dentro. Houve outro passageiro chamado Daniel Buckley que saltou dentro do bote número 4 e se agachou no fundo do barco. Depois se soube que uma mulher tirara um lenço e o colocar na cabeça dele, aparentemente fazendo passar por mulher, de modo que passou desapercebido pelos oficiais e conseguiu permanecer na embarcação. Houve meninos que realmente mal eram adolescentes e, portanto, deveriam ter embarcado. Eles nem estavam enchendo os botes, mas que foram proibidos por serem um pouquinho maduros. Eram rapazinhos, mais que meninos, e a senhora Lucille Carter, que estava com seu filho de 12 anos, tirou o chapéu de palha que usava, enfiou na cabeça do menino e disse: pronto, meu filho pode ir, virou menina. Até 2 da manhã, o exausto Bruce Smyth havia ajudado mulheres e crianças a embarcar nos botes. Mas pouco antes de baixar o bote sedobrável, decidiu salvar a própria vida e pulou dentro. Pouco depois das 2 da manhã, o último bote dobrável foi baixado até as águas gélidas. Alguns passageiros, ao remarem o seu bote para longe do navio, pensavam ter ouvido o hino religioso "Mais perto, meu Deus, de ti". Mas a suave música logo cessou, quando a popa do navio começou a emergir da água como uma fera gigante. Logo depois da partida do último bote, pôde-se imaginar o pânico entre as 1.500 pessoas que ficaram no navio. Em 15 minutos, o Titanic afundaria. Para as 1.500 almas ainda a bordo do malfado navio, o pesadelo apenas começava. Vamos apresentar Titanic, a saga dos sobreviventes.
Às 2h10 da manhã, a popa do Titanic continuava a levantar-se da água. O navio estava pronto para submergir a qualquer momento. O capitão Smith, exausto, entra na sala do telégrafo para liberar os operadores e lhes disse que era cada um por si. Nos últimos 15 minutos, o navio realmente começou a afundar. As pessoas diziam que podiam sentir o navio afundar sob os seus pés. À medida em que a popa emergia da água, ouvia-se um barulho incrível saindo de dentro dela. E tudo que estava solto caía, móveis, gente caindo. Tinha também o barulho do navio se rompendo. O Titanic submergia muito lentamente e as pessoas no convés se seguravam nos corrimãos, desejando que alguém, suponho, viesse e a salvasse. Mas finalmente afundou e todos que estavam agarrados em alguma coisa no convés tiveram que saltar na água. Saltaram e gritaram e berraram, pedindo ajuda. E, naturalmente, ninguém veio salvá-los. Jamais vamos esquecer o terrível barulho que o navio fez ao afundar. E as pessoas gritando, e o jorro da água. Foi terrível. Às 2h20 da madrugada, a popa do Titanic desapareceu debaixo d'água. Por um momento, houve um silêncio gelado. E então, o som de vozes desesperadas ecoou sobre a superfície do oceano. Penso que, de fato, a maioria das pessoas que se encontravam no navio conseguiram sair para a água, ou saltaram um pouco antes do navio afundar, ou foram arrastados pelas águas. A maioria dos 1.500 passageiros que pereceram estavam, de fato, flutuando na superfície depois do navio afundar. Remamos para longe o mais rápido que podíamos, porque essas pessoas estavam gritando e berrando e queriam entrar no nosso barco. Já tínhamos 65 ou 70 no bote. Não cabia mais ninguém. A maior parte dos passageiros dos botes salva-vidas não estava disposta a voltar e salvar os que nadavam desesperadamente nas águas geladas. Mas no bote número 14, o oficial Harold Lowe resgatou 3 que já estavam quase mortos. O oficial Lowe remava na direção de um grito distante, mas antes de alcançar a pessoa, o grito calava e não havia como saber onde estava aquela pessoa. E aí ouvia outro grito na distância. Os sons de pessoas se afogando é algo que não posso descrever e ninguém mais pode. É o mais horrível dos sons. É o terrível silêncio que se segue. Quando o navio já havia desaparecido e não havia mais luzes e a escuridão da noite nos envolveu, lembro-me de ter pensado que tudo no mundo havia parado. 45 minutos depois que o Titanic desapareceu, cessaram os gemidos e gritos pedindo ajuda. Um silêncio fantasmagórico encheu o frígido ar. Provavelmente estavam assustados demais para falar ou fazer qualquer coisa. Indagavam se o que iria acontecer em seguida. As pessoas ficaram durante horas nos barcos antes de serem resgatadas. E o frio era tão intenso. Na maioria dos botes, um tripulante ou um passageiro estava no comando. Mas no bote número 6, a milionária Molly Brown, do Colorado, assumiu o leme. Como diziam no Colorado, Molly Brown tinha um coração do tamanho de um presunto. Era uma mulher maravilhosa, embora fosse um pouco excêntrica. Depois que se afastaram do navio, estavam no bote com um taifeiro ao leme que não queria fazer isso, não queria fazer aquilo e outro. E além disso, estava pegando todos os cobertores para si. Então ela botou as mulheres para remar e começou a organizá-las, de modo que Molly Brown logo assumiu o comando do barco. Acho que foi um ato de bravura da parte delas, que tinham pessoas importantes como a senhora Astor e a senhora Bayer, algumas delas milionárias conhecidas, pegando no remo, mas era necessário. Remamos, remamos e remamos, de 1 às 4h30 da manhã. E na distância, bem longe, finalmente, nós vimos uma enorme luz e aí vimos foguetes subindo. Nós gritamos, berramos e ficamos tão felizes, de modo que remamos e remamos
rumo à luz e era o Carpathia. O transatlântico Carpathia, sob o comando do capitão Arthur Hustron, vinha navegando rumo ao Titanic, desde que captara seus sinais de emergência da noite anterior. Às 4 da manhã de segunda-feira, o Carpathia resgatou os 705 sobreviventes do Titanic. Quando subimos ao Carpathia, um dos passageiros do Titanic estava lá, esperando com meu irmão. Minha mãe, naturalmente, viu meu irmão. E aí, então, ficamos muito aliviadas. Tínhamos pilhas de cobertores, alimentos, conhaque, café e... uma senhora me procurou e perguntou: seu nome é Ruth Becker? E eu disse sim. E ela disse, sua mãe está procurando por você por toda parte. Assim eu reencontrei minha mãe e meu irmão e minha irmã, estavam todos bem. Depois que todos os sobreviventes estavam acomodados a bordo, o Carpathia rumou para o local do desastre pela última vez, a fim de ver se ainda havia sobreviventes sobre as águas. A tripulação viu apenas um corpo boiando. Quando o Carpathia nos salvou, as mulheres ficaram todas no convés, esperando que os maridos chegassem em outros barcos. E eles nunca chegaram. O Carpathia, transformado num navio de viúvas, mudou de rumo e seguiu para Nova York. Para os sobreviventes do Titanic, o drama ainda estava longe do seu desenlace. A notícia do desastre com o Titanic gerou ondas de choque que atingiram a América e a Europa. Na cidade de Nova York, famílias histéricas e amigos faziam filas frente aos escritórios da White Star Line. Exigiam que lhes dissessem se seus entes queridos estavam vivos. A 18 de abril, com a chegada do Carpathia ao porto de Nova York, as perguntas de toda a nação foram respondidas. Mais de 40 mil pessoas postaram-se ao longo da zona portuária no sul de Manhattan para ver os sobreviventes. As pessoas queriam ver a chegada do Carpathia e muitas delas haviam sido contratadas pelos jornais e havia muitos repórteres gritando do cais. Quando viam alguém no convés, perguntavam: você é sobrevivente? O que aconteceu? Como foi? Salta, nós te aparamos. Ninguém teve permissão para sair do navio, a não ser que tivessem amigos, bons amigos ou parentes em Nova York para recebê-los. Meu pai estava na Índia e um bom amigo nosso enviou um telegrama para o meu pai dizendo: todos os Beckers estão salvos. Bem, meu pai não sabia de nada, de modo que achou que sobrevivemos a um desastre de trem. A volta a casa foi agridoce para a maioria dos sobreviventes. Alguns haviam perdido toda a família no mar. A volta foi particularmente devastadora para a maioria das mulheres da terceira classe, muitas delas imigrantes, sem tostão e sem marido. A família de Milvina Jean regressou posteriormente à Inglaterra. Tínhamos perdido tudo. Tínhamos parentes em Kansas City, mas havíamos perdido absolutamente tudo. Não tínhamos dinheiro, roupas, não tínhamos nada. E minha mãe achou melhor voltarmos para casa. Como Milvina Jean, muitas das crianças que sobreviveram ao desastre do Titanic enfrentariam um futuro sem pai e cheio das lembranças daquela fatídica noite. Lolo e Manu Navratil ficaram conhecidos como os órfãos do Titanic. Seu pai, Michel, os havia sequestrados de sua mãe. Pereceu no naufrágio. 3 semanas após o desastre, a mãe dos meninos, Marcelle, leu a respeito dos órfãos no jornal francês e concluiu que eram seus filhos. Lembro-me do momento em que meu pai me colocou no bote salva-vidas. Naquele momento, disse-me para dar à minha mãe todo o seu afeto. E foi o que eu disse à minha mãe quando a revi.
perda de tantas vidas, os Estados Unidos e Grã-Bretanha abriram inquéritos buscando alguém a quem culpar. O capitão Smith, que não sobreviveu ao desastre, foi inocentado de qualquer falta. Igualmente o foi o diretor administrativo da White Star, Bruce Smyth, embora a imprensa e a opinião pública o tivessem criticado por salvar a própria vida quando tantas mulheres e crianças haviam morrido. Mas o capitão Stanley Lord, comandante do Califórnia, foi duramente criticado por não ter acudido ao Titanic ao vê-lo lançar foguetes de sinalização. Não creio que se possa culpar a uma só pessoa pelo desastre do Titanic e pelo número de vidas perdidas. Houve tantos fatores diferentes em pauta. A causa essencial da perda de vidas foi o regulamento referente aos botes salva-vidas. Vai ficar na história como o único desastre que não há desculpa para a morte de ninguém? Se o Titanic tivesse tido botes suficientes, ninguém teria morrido, pois teria tido tempo de salvar todos. É desalentador comparar as 705 vidas salvas com as 1.500 que se perderam. O público se revoltou em saber que se haviam salvo mais homens da primeira classe do que crianças da terceira. Muitos dos homens que sobreviveram ao desastre do Titanic carregam esse estigma. De alguma forma, não parecia correto que, se fosse homem, tivesse sobrevivido ao desastre. Funerais e homenagens às vítimas do Titanic espalharam-se pelos 2 continentes. Difundiram-se igualmente os mitos e as lendas a respeito do luxuoso transatlântico. Como poderia ser tragada pelo mar para sempre? Durante décadas, a exploração submarina para encontrar o Titanic tornou-se uma obsessão como a busca de um legado. Quase 75 anos após o lendário naufrágio, a busca completar-se-ia, trazendo de volta à tona lembranças dolorosas para os sobreviventes. Em setembro de 1985, um grupo de cientistas dirigido pelo oceanógrafo Dr. Robert Ballard finalmente descobriu o inesquecível navio que havia desaparecido 74 anos atrás. A expedição ao Titanic finalmente solucionou o mistério do que realmente aconteceu com o majestoso navio de outrora. Os cientistas agora sabem que poucos minutos antes de afundar, o Titanic se partiu ao meio. A proa precipitou-se rapidamente. A popa permaneceu à tona por alguns minutos antes de desaparecer sobre as águas. Ambas as partes precipitaram-se para o fundo do oceano e encalharam a 500 metros de distância uma da outra. Soubemos do terrível trauma sofrido pelo Titanic e foi ainda pior para as pessoas que estavam na popa porque o navio implodiu. Nem me passou pela cabeça que alguém o procuraria e fiquei muito admirada. A ideia não me horrorizou exatamente, mas não é que tenha me agradado, devo admitir, porque pensei que meu pai ainda estava lá. Desde sua descoberta, os cientistas recuperaram alguns artefatos e objetos pessoais em meio aos escombros. Na área estendida entre a popa e a proa do Titanic, houveram já tentativas de recuperar até parte do casco do Titanic. Espero seriamente que não tentem nunca trazê-lo à tona, mas eu tenho uma enorme admiração pela habilidade dos cientistas que o encontraram. Deixou-me surpresa e muito maravilhada. Não me importo que façam expedições submarinas ao Titanic, mas não penso que devo trazê-lo à tona. Acho que seria completamente errado. Acho que deva permanecer onde está, no fundo do mar, com sua sepultura. O Titanic sempre nos fascina porque não foi vítima das intempéries, nem foi vítima da guerra. O Titanic nos parece ter sido um romântico desastre que carregou consigo todas as lendas gregas. A noite estava clara, o mar estava calmo. As pessoas estavam vestidas com os trajes mais finos e eram a nata da sociedade. E lá estava também a segunda e a terceira classe. Estava lá, tudo lá.
O desastre do Titanic nos deixou como herança a condição humana. Uma herança de lealdade, bravura, altruísmo e fraqueza humana. Ficou-nos a herança das vítimas inocentes que se perderam no mar e aqueles que sobreviveram para preservá-los em nossas lembranças.